conheci Carlos Pena quando eu realizei a minha primeira exposição em 1948. E muitas vezes saíamos para encontros de tertúlias literárias e artísticas, aqui no 13 de Maio, ali no Savoy, muito tempo no Savoy. Eu conheci Carlos Pena aqui, na redação do Jornal do Comércio. Eu estava começando, fazia polícia, e ele já fazia crônica política. Depois, durante um longo tempo, nós desenvolvemos essa amizade num famoso bar. Era o Cabana, no 13 de Maio. Era o bar de um estudante de engenharia, né? A licença era para a casa do estudante, a renda. E havia uma mesa onde Carlos sempre estava, que tinha um jogo de palavras. Aquela história de você botar vários itens, sortear uma letra e você, naquela letra, preencher aquilo tudo. Ele era um aficionado desse jogo. O Cabana não ficou famoso como Savoy porque o Cabana não está em nenhum dos poemas dele. E um dos poemas importantes de Pena, ele se refere ao Bar Savoy. Mas ele frequentou muito mais o Cabana, com certeza. E eram noitadas interessantes, porque tinha esse jogo, né? Tinha as conversas políticas dos bastidores e tal. Eu conheci Carlos Pena numa roda de boemia, que a gente vivia numa muita boemia. Carlos Pena era uma figura engraçada, porque ele vivia muito com a turma de esquerda, eu, Antônio Guilherme, o pessoal de esquerda, mas não era nada de esquerda, né? Mantinha essa amizade, mas ele não tinha nada de esquerda. Para citar uma campanha que ele tenha feito, foi até uma campanha contra o Partido Comunista, por exemplo. Não foi contra o Partido Comunista, mas o candidato do Partido Comunista era Lott, o general Lott. E Jânio Quadros era exatamente do outro lado. Carlos Pena, apoiando Jânio Quadros, denotava a parte dele politicamente não estar, como a maior parte dos intelectuais eram na época, do lado da esquerda. Se ele apoiava Jânio, isso era um verdadeiro suicídio para as esquerdas da época, né? Eu me lembro perfeitamente do dia em que ele foi com 2 sonetos. Ele disse, olha, desses 2 sonetos, eu vou dedicar um a você e o outro a Francisco Brenan. Então eu vim aqui para você escolher o seu. Eu digo, já está escolhido, não precisava nem você perguntar, é o de Dom Sebastião. Então o soneto diz assim, olhai, Senhor, para estas naus e vede a quanto obrigam reino e cristandade. Atrás de nós já se ergue esta parede de tempo, vento e mar e solidade. O soneto que ele dedicou a Francisco Brenan, o outro soneto, literariamente talvez fosse até mais bonito. A solidão em sua porta, não é? Que diz assim, lembra-te que afinal te resta a vida, com tudo que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída. Entrar no acaso e amar o transitório. Ele me dedicou aquilo que seria depois apontado como o seu mais belo soneto. Eu nem acredito que ele tivesse consciência que estava me dedicando o mais belo soneto. Me chamou a atenção, desde a primeira leitura, que havia uma ênfase em torno da solidão. E talvez até um castigo de quem ousasse viver em solidão. E esse poema, através da minha vida, tem sido assim uma espécie de perseguição. Toda vez que eu leio, e às vezes em que eu me sinto só e ansioso, eu volto a lê-lo de propósito, para saber se há uma saída. Mas o final do poema me constrange, porque não era a saída ideal para quem já estava perdido, inclusive abandonado por Deus. São 30 copos de chope, são 30 homens sentados, pedreiros presos, 30 mil sonhos frustrados. A vida de Carlos era mais ou menos quase como se fosse solteiro, porque ficava no jornal até muito tarde, muito solicitado, solicitadíssimo por amigos e tudo. Era boêmio muito boêmio mesmo. De ir para o Bar Savoy e ficar a noite inteira no Bar Savoy. Quando ele achava que estava um absurdo a hora, ele mandava me buscar. Carlos tinha o desplante de me acordar de madrugada para me levar para um bar. Naquela época, muitas vezes,
Quando era 1h da madrugada, começava uma cantoria aqui na minha porta. A Luiz Magalhães com o violão, tocando. Na minha vida cruel e avara, és irrequieta a chama clara, iluminando a solidão. Aí eu já pulava da cama, me aprontava e saía para a gente, viu, bebericar e conversar e cantar e fazer serenata. E Carlos Pena vinha nesse meio. Eu me lembro que uma vez nós estávamos jogando lá para de manhã, quase de madrugada. Ele aí se levantou para se espreguiçar. Era muito magro, né? Aí as calças caíram. A gente chamava ele de berro d'água, né? Porque ele bebia muito. Todas as evidências são de que o personagem Quincas Berro d'Água, um dos mais típicos e mais bem construídos da literatura de Jorge Amado, nasceu no Recife. Nos anos 50, Jorge Amado e Zélia Gattai vinham muito ao Recife. Eles eram muito amigos de dois casais recifenses, que era o jurista Rui e Laís Antunes e o químico Paulo e Doris Loureiro. Numa dessas vezes, estavam numa mesa de pôquer Jorge Amado, Paulo Loureiro, Rui Antunes e Carlos Pena Filho. E aí Carlos foi contar numa mesa de pôquer, porque jogavam pôquer também, né? Foi contar uma história que tinha ouvido de um cara que Carlos disse que se chamava Berro d'Água, né? Pediu uma cachaça e serviram água. Quando ele botou a água na boca, deu um grito assim, parecia que ia morrer, né? Se água! Aí botaram o apelido desse homem Berro d'Água, disseram que era Carlos Berro d'Água, né? E pronto, aí daí começou e botaram o apelido de Carlos de Berro d'Água. E Jorge Amado ofereceu para Carlos, que é uma novela, Quincas Berro d'Água, e Jorge chamava Carlos de Berrito, quer dizer, de Berro d'Água já passou para Berrito, entendeu? E chamava Clarinha de Berrita, e ficou a família toda de Berro d'Água. Era muito engraçado.